Olá, professores! Eu de volta! Eu ando sumida daqui, né? Mas eu estou de volta e vou continuar os episódios sobre sequência didática. E meu nome é Fátima Gonçalves, eu sou pedagoga, psicopedagoga, hoje aposentada, mas continuo atuando como educadora na formação de professores. E se você que é professor, que está começando agora e que está fazendo também a sua graduação em EAD, tem às vezes dificuldade em desenvolver uma atividade que é sugerida lá na sua faculdade, eu posso te ajudar. Você entra no meu WhatsApp e que a gente vai poder conversar e eu vou poder explicar para você como eu posso te ajudar, ok? Mas o assunto de hoje é a gente dando continuidade à nossa sequência didática. Eu fiz um plano de aula. Nós vamos desenvolver esse plano de aula aqui. A minha vontade, gente, era de ir a uma escola e fazer esse trabalho na própria escola. Mas depois que teve as férias, né, o recesso escolar, eu não tive oportunidade de voltar numa escola. Mas tão logo eu tenho essa oportunidade, inclusive é o seguinte, esse plano de aula eu mandei para a professora e ela vai continuar a atividade na sala de aula. Esse plano de aula, dessa aula, eu vou colocar aqui na descrição para você, que é a continuidade dos outros episódios sobre sequência didática. A sequência didática dessa aula, especificamente dessa aula, ela vai falar sobre receitas gastronômicas originárias do continente africano. Que nós estamos trabalhando sobre gênero textual receita. Mas essa aula especificamente, qual é o tema da aula? Nós vamos conhecer, levar para as crianças, para que elas possam identificar as diversas formas de medir quantidade de ingredientes que trazem uma receita. Aí você fala, mas não é uma sequência didática? Sim, é uma sequência didática cujo objetivo é a criança aprender a fazer um texto, não é? Ou identificar também o gênero textual, que é uma receita. E ela vai aprender a fazer, por quê? Nós vamos trabalhar a estrutura dessa receita, mas dentro dessa estrutura da receita, nós temos algumas observações a fazer, porque a gente vai trabalhar matemática, a gente vai trabalhar geografia, como eu já falei na aula anterior, eu falei que é bom levar um globo para localizar aonde fica o continente africano. Nós vamos falar de geografia no sentido de continentes. Quantos continentes existem no mundo, né? No mapa mundi? E os países africanos, quais são as influências gastronômicas que a gente traz para o nosso mundo, para o nosso país, para o Brasil, por causa dos povos que foram escravizados e vieram para cá e trouxeram de lá a cultura deles. E a cultura gastronômica é uma delas. Então, por isso que nós vamos trabalhar a receita, oferecendo, dando oportunidade às crianças de conhecerem a cultura do continente africano no que diz respeito à gastronomia, à culinária, melhor dizendo, né? Então, qual é a minha sugestão para você, professora? Primeira coisa, nós não vamos trabalhar sem alinhar as nossas atividades à BNCC, certo? Ah, Fatinha, mas eu não entendo, não sei como. Gente, você quer entender um pouco mais? Você quer saber sobre a BNCC? Você quer entender como que funciona isso? Ótimo, coloca aí embaixo como que é, que documento é esse. Se você não conhece, eu terei o maior prazer da gente ter aulas que fale, onde eu possa trabalhar com você o entendimento da BNCC, principalmente no ensino fundamental, anos iniciais, porque eu sei que realmente é complicado de entender. Para quem não está acostumado, é complicado. Para quem já está acostumado, não. Mas você que é professora, que está lá na sala de aula, precisa entender que no ensino fundamental, a BNCC, ela vai trabalhar com as habilidades a serem desenvolvidas pelas crianças, ok? Então, quais são as habilidades que nós vamos desenvolver? Eu vou deixando aqui para você anotado aqui, ó, tá aqui anotado o código alfanumérico. E aí você vai lá na BNCC e vai ver onde está esse código alfanumérico que está lá no ensino fundamental, anos iniciais, vai encontrar esse código e vai entender por que eu coloquei esse código. Mas eu vou ler para você o que está dentro desse código. É estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler. Quer dizer, eu vou apresentar um texto. Que texto que eu vou apresentar para as crianças? É uma receita. O puff-puff, que para nós aqui é o bolinho de chuva, mas que ele é originário lá de onde? Da Nigéria.
eu vou apresentar em forma de um cartaz. Eu coloquei aqui nessa folha, mas eu sugiro a você que coloque num cartaz, tá? O texto, a receita, porque você pode fazer uma parede, ou pode ver na sua sala, ou colocar no corredor, aonde você achar melhor, várias receitas, para que as outras pessoas possam ir visitando e revisitando essa sequência didática e como você está, que fica de conhecimento para a sua escola, né? Para as outras turmas. Você vai levar o cartaz, é o que você vai precisar, o cartaz com a receita. Você vai levar materiais para você fazer medida, tá? Que você vai mostrar para a criança as várias formas de medir os ingredientes que a gente utiliza numa receita ou de bolo, de doce, ou igual esse aqui, olha. São vários instrumentos que você vai poder levar para a sala de aula e mostrar para a criança que são instrumentos que a gente utiliza para medir ou pesar, né? Hoje em dia tá muito fácil você também levar uma balança. Antigamente era complicado, né? Porque a balança era difícil. Mas hoje em dia tá muito fácil. Tem essas balanças eletrônicas que são fáceis de utilizar e pesa gramas, né? Essa daqui, por exemplo, é 1 quilo, no máximo 1 quilo. E você vai poder levar para a sala para trabalhar com os seus alunos a questão de medidas, pesos e medidas. Tudo isso porque nós vamos trabalhar apenas nessa aula com essas atividades. Então, eu coloquei, de acordo com a BNCC, esse código alfanumérico. Se é um texto, nós vamos ler um texto. Se é um texto, nós vamos ler, né, esse texto. Nós vamos ver dentro desse texto. Nós podemos perguntar para as crianças antes de apresentar o que eles acham que pode estar escrito dentro deste texto, né? Justamente porque na aula anterior você pediu para eles fazerem uma receita do jeito que eles souberem, de alguma coisa que eles soubessem fazer, e você teve uma visão, de qual é, o que eles trazem com relação aos conhecimentos prévios. Você fez um diagnóstico, e se você sabe o que a maioria sabe fazer, o que não sabe, o que a maioria entende de receita, mas eles conhecem, ou a maioria conhece, o gênero textual quando ele vem na mais receita, que é mais simples. Isso na minha concepção. Mas tem criança que não sabe, tem criança que nunca viu. Então você vai perguntar, antes de você vai antecipar, perguntar o que você acha que está dentro desse gênero textual. Aí eles vão falar que é uma carta, eles vão falar, mas eles vão chegar à conclusão que é uma receita. Isso aí está alinhado à BNCC. Vai ler toda a receita, leia tudo. E depois você vai revisitar esse texto e vai começar a expor os detalhes do texto. Por exemplo, quando a gente lê um texto, a gente pode reler para a gente assimilar melhor aquele texto. Isso aí já está onde? Já está nesse código alfanumérico que eu estou deixando aqui. Veja bem, para o ensino fundamental, 1º ano, você pode colocar para o 2º ano, você pode colocar no 3º, depende de qual turma que você esteja e o que você quer trabalhar, e você vai aprofundando. Esse eu estou falando de gênero textual, mas de repente você vai trabalhar ortografia, de repente você vai trabalhar dentro da área de geografia, você vai trabalhar a localidade, né? Vai trabalhar especificamente história do continente africano. Isso aí, gente. O que nós estamos dando foco nessa aula especificamente, o medir os ingredientes que estão escritos na receita que você está levando. Ah, mas se é medidas, isso aí vai lembrar o quê? Matemática. Ah, mas eu fui lá na matemática, olha lá o código alfanumérico referente ao quê? A matemática. Então, está aí. O que nós vamos trabalhar? Utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações do cotidiano. E reconhecer situações em que os números não indicam contagem nem ordem, mas sim código de identificação. Esse aqui porque eles não indicam aí contagem e nem ordem, mas eles indicam o quê? A quantidade. Quanto eu vou gastar de farinha de trigo, quanto eu vou gastar de açúcar, né? Depois, estimar e comparar quantidades de objetos de 2 conjuntos em torno de... Aí que eu tô falando de 20 elementos, mas não é especificamente isso. Por estimativa ou por correspondência, 1 a 2, para indicar tem mais ou tem menos, ou tem a mesma quantidade. Por exemplo, eu vou utilizar como medida essa xícara aqui, essa xícara de chá, e vou utilizar essa daqui.
Onde tem mais chá, se eu for colocar chá, né? Ou se eu vou colocar um ingrediente que é o leite. Onde tem mais chá? Esse que tá aqui nessa xícara ou que tá aqui? Você pode fazer brincadeira. Olha, atividade que você pode fazer com os meninos depois. Mas aí está relacionado ao quê? A este código alfanumérico. Depois tem mais o outro código que eu coloquei, que está aqui. Comparar comprimentos, capacidades ou massas, utilizando termos como mais alto, mais baixo, mais comprido, mais curto, mais grosso, mais fino, mais largo, mais pesado, mais leve, cabe mais, cabe menos, entre outros, por ordenar objetos do uso cotidiano. Então, gente, objetos do uso cotidiano, tudo isso que a gente utiliza para fazer as coisas que a gente usa no dia a dia. Por exemplo, se eu coloco aqui 50 ml de água e 350 ml de água em frascos diferentes, aí você pergunta onde tem mais água, a criança, dependendo da criança, ela vai falar que aqui tem mais. Só, mas aqui tem 350 ml e aqui tem 350 ml. É onde tem mais água, não é? As crianças, uma ou duas, algumas vão perceber que 350, se aqui tem 350, se aqui tem 350, as duas têm a mesma quantidade. Porém, se você não perguntar e colocar 350 e 350 ali e não perguntar onde tem mais água, a tendência da criança é falar que tem mais água aqui. Ou, de repente, por essa ser mais larguinha, pode achar que pode ter aqui dentro. Isso aí, gente, até você pode utilizar como uma brincadeira, fazer uma gincana na sua sala. Nós temos, por exemplo, essa xícara. Quanto mede essa xícara? Se eu colocar, por exemplo, 300 ml de água aqui e 300 ml vai dar a mesma quantidade? São potes diferentes, são frascos diferentes, mas dão a mesma quantidade. Se eu colocar, por exemplo, uma xícara de farinha de trigo aqui e peso, por exemplo, 200 gramas de farinha de trigo, será que dá a mesma quantidade de uma xícara de farinha de trigo? Olha, gente, na brincadeira, na atividade, nos desafios que você pode levar para a sua sala. Tudo isso, gente, está relacionado à matemática. Lógico, se você for pensar, você vai trabalhar matemática, mas se você tem no mesmo dia língua portuguesa, você já trabalha aqui também. Mas eu estou com foco nessa aula específica, porque a aula é geralmente em torno de 50 minutos. Mas eu trabalho a tarde toda. Gente, você trabalha a tarde toda, mas você precisa pegar o seu tempo e organizar de forma que você vai trabalhar português, matemática, ciência, geografia, cada dia, não é? Todos os dias você tem que incluir um conteúdo. E esse conteúdo hoje é sobre medidas, né? Quais são as medidas que a gente utiliza, quais são os objetos que a gente... Quais são os objetos que a gente utiliza para medir os ingredientes que nós vamos utilizar. Você vai ler com os meninos, ler com as crianças. Você pode também distribuir para as crianças para que elas acompanhem com o dedinho. E ao ler, você passa de carteira em carteira para ver se elas estão acompanhando o direcionamento da leitura. Quando você faz no quadro e você utiliza a régua, gente, você vai, olha, 2 xícaras de farinha de trigo, 3 xícaras de açúcar. Você vai mostrando para elas que você está fazendo o quê? Direcionando a leitura, que é da esquerda para a direita, de cima para baixo. Você distribuiu para a criança, deu à criança a receita, colocou na mão dela, pede para cada uma ler uma parte. Depois, você vai desenvolver tudo isso com a criança. Você está trabalhando até língua portuguesa, mas o que nós queremos falar não é foco, o foco nosso não é medida. Então, vamos aqui. Eu falar assim, não, o foco hoje vai ser a língua portuguesa. Nós vamos trabalhar a língua portuguesa, nós vamos trabalhar ortografia, nós vamos trabalhar divisão de sílabas, nós vamos trabalhar reconhecimento de sílabas numa palavra. Tudo isso, aí sim, aí seria outra aula. Mas a leitura que a gente vai fazer não deixa de ser uma aula de língua portuguesa, não é mesmo? Muito bem, a gente vai lendo tudo com as crianças, mas aí você vai começar a chamar a atenção das crianças. 3 xícaras de farinha de trigo. Aqui tá falando que 3 xícaras de farinha de trigo corresponde a 375 gramas de farinha de trigo. E esses 365 gramas a gente vai medir aqui, na balança. E a gente já vai ir mostrando para a criança, 2 colheres de chá, mais 1/4, né? De fermento seco ativo. Você vai mostrar qual é a colher de chá para a criança. Aí ela vai ver que a colher de chá é uma colher menor do que essa aqui que a gente usa para tomar, que chama-se colher de sopa.
Agora, como que ela vai saber que são 2 colheres e 1 quarto? Olha, você vai pegar uma colher do fermento, né? Que é uma colher do fermento, coloca lá na receita. Mais uma colher, coloca na receita. Você põe mais uma colher, você vem com uma linha e divide em 4 na colher. Quando você divide em 4, aí você pergunta às crianças, mas nós não estamos falando de 1 quarto? Então, quantos pedacinhos eu vou pegar? Elas vão entender que eu vou pegar 1 quarto. Aí você vai tirar um pedacinho aqui, coloca ou numa outra colher ou no recipiente para colocar na receita. Aí você vai falar assim, mas eu não tenho como fazer a receita dentro da sala de aula. Se você não tem como fazer uma receita de desenvolver uma receita qualquer na sua escola, na sua sala de aula, não tem problema. A minha sugestão é o seguinte, ou você leva pronto, ou quando você for trabalhar com as crianças, você pode simular, né? Você faz uma colher maior de EVA ou leva uma colher maior e vamos simular que essa colher seja uma colher de chá e divide em 4 e mostra que você vai tirar 1 quarto. Essa é uma sugestão. A outra sugestão que eu acho interessante é levar os ingredientes para a sala de aula e ir trabalhando com as crianças. Fátima, mas vai dar uma bagunça. Gente, não dá bagunça. Se você está sentada com as crianças e deixe que as crianças vejam tudo que você está fazendo, você vai fazer uma receita para degustação depois. Agora, se você quiser que todas as crianças, você tem 30 alunos, se você quiser que todos os 30 alunos coloquem a mão na massa, aí, gente, fica difícil. Você pode fazer o seguinte, cada criança vai representar uma coisa. Entende? Uma criança pode ser farinha de trigo, outra criança pode ser o fermento, mas para que você possa trabalhar dando oportunidade de todos visualizarem aquilo que você está fazendo, você pode fazer tudo primeiro e mostrando como que funciona. Ou então, eu falei, eles podem participar. Você precisa ter um controle na sua turma para que as crianças participem e que seja uma coisa que você fique satisfeito, que você perceba que realmente as crianças estão aprendendo. Porque quando o professor não tem controle, quando o professor tem dificuldade com a disciplina da sala, gente, eu não aconselho que você, com 30 alunos, com 25 alunos, pegue uma receita, desenvolva na sala de aula e deixe todo mundo colocar a mão. Dá confusão, dá bagunça, você vai ficar nervosa, as crianças vão ficar agitadas. Por quê? Não é aconselhável você fazer uma coisa se você não tem um determinado controle. Essa questão de controle é o seguinte, organiza. Faça um combinado antes, combine com a criança, combine com a turma, o que nós vamos fazer, como nós vamos fazer, certo? Depois que você vem trabalhar com as crianças, a quantidade, mostrando o que é uma colher de sal, uma colher de chá, o que é uma colher de sopa, você vai poder também mostrar nas medidas, olha, aqui, olha, eu tenho uma xícara, aqui eu tenho a metade de uma xícara, aqui eu tenho 1/3, quer dizer, uma xícara dividida em 3, vai dar essa quantidade, e aqui eu tenho 1/4 de uma xícara. Por exemplo, se for colocar farinha de trigo, se pedir 1/4, já tem aqui, ok? Além disso, aqui tá falando meia xícara de açúcar. O que vem a ser meia xícara de açúcar? Se eu tenho porque nem todas as crianças, nem todo mundo tem esse, apesar de ser baratinho, mas nem todo mundo tem isso dentro de casa. Mas tem xícara. Eu vou colocar a metade de uma xícara. E como que escreve isso? Olha aí, gente. 1/2. Lá tá falando 2 e 1/4. 1/4 é 1/4. Olha quanta coisa que a criança está aprendendo nesse momento. Vai gastar 2 xícaras de água morna, cerca de 500 ml, ou então de leite. 2 xícaras. Já está dando ali, cerca de 500 ml. Se essa vasilha aqui tem, aqui ó, marca 500 ml, então 2 xícaras vai dar cerca de 500 ml. Quando fala cerca de 500 ml, vou falar na receita fala cerca de 500 ml, mas de repente é um pouquinho mais ou um pouquinho. Fala também de 1 litro de óleo vegetal. Aí você vai pegar uma lata de óleo vegetal ou uma garrafinha de óleo, ali você vai mostrar para eles que ali não vai 1 litro. Você vai mostrar lá embaixo que tem 900 ml de óleo vegetal. Tá? Mas o que é óleo vegetal? Gente, pergunta para eles vão saber. Ou não, né? Porque você tá falando uma coisa, eles não podem sair dali sem o conhecimento do que vem a ser isso. Mas o que é óleo vegetal? É um óleo extraído do vegetal. Soja é vegetal? Sim. Se fosse gordura de origem animal, seria o quê? Uma banha,
não é? Então coloca isso para as crianças, elas vão amar a gente conhecer isso. Quando a gente fala para as crianças, elas ficam assim, você vê as interrogações surgindo, e elas vão dando sugestões. Aí elas vão falar assim, mas a manteiga é gordura, é. E aí isso aí vai. Se a manteiga é gordura, ela é vegetal? Ou é animal? Mas a manteiga é feita de quê? Ah, tá. E o azeite? Azeite é óleo, gordura, que tipo de óleo? Ele é vegetal ou é animal? De onde vem o azeite? Da azeitona. De onde vem o azeitona? Até chegarem a essa conclusão. É lindo, é lindo. A coisa que eu mais amo é começar a trabalhar com as crianças e eles pensarem, imaginarem, né? Porque tem criança hoje em dia que acha que o leite vem da caixinha, infelizmente, né? Porque a gente precisa estar revisitando essas origens na nossa sala de aula. Uma xícara de água morna, cerca de 500 ml, ou leite para quem não é vegano. Gente, quanta informação! Tem uma receita. Olha, essa receita veio lá da Nigéria. Lá ela chama Puff Puff porque ela é fofinha. E ela chega aqui no Brasil com o nome de bolinho de chuva. Não é? Bolinho de chuva. Porque hoje, né, há quantos anos que ela veio para o Brasil pelas pessoas escravizadas. Tá? E hoje, chamada bolinho de chuva. Mas é o mesmo bolinho de chuva, é o mesmo puff-puff que é originário lá da Nigéria. A Nigéria, que fica na África, é um país da África e do continente africano. Quantas informações, não é, que a gente tem aqui? O que a gente vai gastar? Mediu, colocou tudo na mesa, o que a gente vai gastar, as quantidades de tudo. Então agora nós vamos ver a receita. Mas como nós vamos misturar tudo isso para dar esse bolinho de chuva tão gostoso? É aí que você vai mostrar para eles que toda a receita, a estrutura da receita, tem um modo de fazer. Como é que eu faço uma receita? Então, está descrito ali todo passo a passo da receita. Primeiro, nós vamos misturar o fermento com água morna. Mas por que com água morna e não com água fria, água gelada? Porque tem receita que traz água gelada, água com temperatura ambiente. Tudo isso você pode conversar com as crianças. Deixar repousar. Ou tem lugar que fala, vamos deixar de molho. Ou então vamos deixar descansando. Ou vamos deixar ali um pouquinho até o fermento ele fermentar. Ou então até a química, ela acontecer ali, que o fermento é o fermento químico. Então, ele tem que fazer aquela efervescência, ele vai crescer, ele vai movimentar aquele líquido quando ele é misturado ali, entende? Então, tudo isso nós vamos mostrar para a criança. Observar como que isso ficou depois. Por isso que eu acho interessante fazer na sala de aula. Como que ficou depois que a gente deixou um tempo para repousar? Aí vamos colocar o açúcar. Qual é a quantidade de açúcar mesmo? Então vamos. Se você tem um domínio na sua turma, aí a pessoa que é responsável pelo açúcar vem e coloca o açúcar. É a vez dela. O sal. Mas é açúcar com sal? Sim, o sal é a mínima quantidade. É uma colherzinha de café, pequenininha. O que faltou aqui eu trazer, mas a colherzinha de café de sal. Por quê? O sal com o açúcar, bem mesmo sal, o sal vai temperar junto com o açúcar na massa, ele vai dar aquele tempero gostoso que vai chegar. O açúcar não vai ficar aquela coisa doce, mas vai ficar um doce com aquele tempero gostoso que é o sal. Depois mistura o fermento e a água e mexa bem até ele borbulhar. Aí manda colocar numa tigela grande, a gente vai separar, misturar o fermento e a farinha até formar uma pasta lisa. Quando formar a pasta lisa, nós vamos cobrir com plástico fininho, né, esse plástico filme, e deixar ali também para descansar, porque o fermento vai continuar fazendo o seu efeito, para que a massa vai crescer, ela vai dobrar de tamanho. Vai deixar ali, fala-se, por 2 horas, mas você está fazendo na sala de aula, mas você pode deixar. Terminou de fazer a massa, deixa ali por 2 horas. Mas que hora que a gente vai fazer? A gente prepara essa aula para que ela possa ser. Então você faz o seguinte, faz uma massa antes, que a hora, igual o programa da Ana Maria, faz uma massa antes, na hora de pegar, essa já tem 2 horas, ou quase 2 horas, faltando 10, 15 minutos, não tem problema. Aí sim, agora vai fritar. Na hora de fritar, nós vamos falar dos cuidados, que existem receitas que utilizam, né, que a gente precisa do fogo, precisa de gordura quente. Nesse momento, a gente precisa da ajuda da mamãe, não é? Ajuda de um adulto. E nesse caso, na sala de aula, nós vamos contar
ou com uma pessoa para nos ajudar, porque a professora não vai ficar sozinha com os meninos. Se ela domina, ela não pode ficar. E aí vai fritar. Aqui tá mostrando que vai fritar, coloca uma quantidade que dê para distribuir ali na fritadeira. Virou, ele ficou moreninho de um lado, vira do outro. Ficou moreninho com papel toalha. E o papel toalha vai fazer o que o papel toalha vai fazer? Vai sugar a gordura. Ao sugar a gordura, o que vai fazer? A gente pode passar no açúcar com canela ou só no açúcar fininho. E depois nós vamos degustar. Todo mundo vai ter oportunidade de degustar o seu bolinho de chuva ou puff-puff. Aí sim desenvolver uma receita. Mas o nosso objetivo não é ver se as crianças entenderam a questão da quantidade de ingrediente que nós gastamos. Agora você pode fazer uma brincadeira com as crianças, degustar. Então vamos fazer uma brincadeira. Ao fazer essa brincadeira, você vai avaliar quem entendeu, quem aprendeu, quem não aprendeu. Aí, sabe aquela hora que eu falei com você? Se eu coloco essa xícara aqui, que tem 300 ml de água, põe 300 ml de água aqui, pergunta onde tem mais, onde tem menos. Você pode dividir sua turma em A e B. A turma A escolhe uma, duas, três crianças para responder para outra. Né? Você pode também esconder os objetos e pedir para colocar na sequência. Então, aquele que mede o líquido, aquele que mede a farinha, aquele que mede que pesa. Então, ele vai colocar ali de acordo com aquilo que você está solicitando. Enfim, você pode fazer várias brincadeiras. Inclusive, eu vou gravar aqui uma brincadeira com a minha neta e depois eu vou colocar para vocês uma brincadeira que vai poder te ajudar a desenvolver essa atividade brincando com as crianças. E também, se você não for brincar, você leva para que as crianças testem, que eu acho que é interessante testar. Por exemplo, vocês estão vendo a água, eu vou colocar, leva para fazer com que todas as crianças participem, ou divide em grupo. Um grupo fica com a parte somente de pesagem, a outra fica com a parte de líquidos, a outra fica a parte com as colheres, a outra fica a parte de xícaras, e para que elas possam manusear todo o material que você vai utilizar. Muito bem, professora. Quando você faz uma avaliação, você vai avaliar o seu trabalho. Você vai avaliar se da forma que você ensinou, da forma que você trabalhou, todas as crianças conseguiram assimilar, porque todas aprendem. Mas tem uma ou duas que não conseguiram. Tudo bem. Se uma, duas, ou três, ou 10 não conseguiram, você vai programar uma brincadeira ou uma atividade que vá fazer com que ela possa entender de uma outra forma. Porque nem todas as crianças vão entender de uma forma que você está ensinando hoje. Então não precisa ficar triste. O importante é você identificar que tem criança que ainda não entendeu, ou se todas entenderam, ótimo. Melhor ainda, você pode avançar e depois ir retomando. Ao avançar, você pode retomar, ok? Por hoje, eu vou deixar, que esse vídeo já ficou grande demais, não é? Mas não tem problema. O importante é você aprender. E eu quero dizer para você o seguinte, estou formando um grupo para professores que estão começando, para a gente fazer plano de aula, para a gente fazer planejamento para a semana inteira. E esses planejamentos, esse plano de aula vai ser ao vivo, somente para quem estiver no grupo. E lá no WhatsApp eu vou poder informar para você como você pode participar. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Semana que vem eu tô de volta, tá?